Vamos lá, João, capítulo 9. Esse capítulo ele é longo, são 41 versículos. Hoje nós não trataremos o capítulo todo. Eu quero ler com os irmãos o pedaço que trata do milagre que Jesus Cristo executou. E numa próxima oportunidade trataremos das consequências desse milagre que Jesus executou. João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Segundo Rosana Glatt, que é uma estudiosa da família, em algum momento o ser humano escolherá constituir família. Não só pelo sentido de procriar, mas pela necessidade física, mental, emocional que nós temos de conviver em grupo. E a família é o menor grupo que nós temos. E eu gostaria que os irmãos agora viajassem comigo lá para Jerusalém antiga. E nós imaginássemos um parto acontecendo ali nos arredores de Jerusalém. Então tem lá a mãe sofrendo as dores de parto, a parteira, e de repente se ouve um choro. O bebê começa a chorar. E aí a alegria na casa. Nasceu! Nasceu! E o pai perguntando, e lá de longe o pai perguntando, é menino ou menina? E a parteira ajudando, é um menino. E ele nasceu bem, perfeito, tem todos os dedinhos? Tem todos os dedinhos. Tem todos os dedinhos das mãos? Tem todos os dedinhos das mãos. Tem todos os dedinhos dos pés? Tem todos os dedinhos dos pés. E ele é bonito? Ah, ele é lindo, a cara da mãe. Aí o pai fala: o quê? Mas tem o seu nariz. Imaginem essa cena acontecendo nos arredores de Jerusalém. E essa criança, a vinda de uma criança transforma a vida do casal. Transforma toda a estrutura familiar quando nasce uma criança. E essa criança começa a crescer, e um tempo depois do nascimento, os pais percebem que essa criança não tem o mesmo brilho nos olhos que os outros bebês têm. E a criança continua a crescer, e mais um tempo os pais percebem que esse bebezinho não acompanha os movimentos do quarto ou os movimentos da sala onde está com os olhos. E eles começam a se preocupar. E procuram naquela época alguém que possa dar um diagnóstico. E depois de algumas tratativas, algumas consultas, eles recebem a triste notícia. Infelizmente, nós gostaríamos de te dizer que o seu bebê é cego. Cego de nascença. Eu me lembro quando a minha filha Lauren nasceu e eu acompanhei o parto dela. E naquele momento todo, não passei mal, não desmaiei, mas naquele momento todo apareceu a Lauren, o bebê tira a Lauren e dá na mão da enfermeira. Desculpa, o bebê não, o médico tira a Lauren, tira o bebê e dá na mão da enfermeira. E eu me lembro que naquela situação eu saí atrás da enfermeira, até esqueci da Liliane que estava lá na cama. E a enfermeira foi para uma outra sala e começou a lavar a minha filha, deixar ela limpinha para devolver para a mãe. E eu me lembro que as pernas da Lauren eram tortas, as duas perninhas dela assim, tortas para dentro, os dedos para baixo e só aparecia o dedão dela. As duas perninhas tortas e os dois dedões do pé levantado. E eu olhei para a moça que estava tratando da Lauren e eu falei: é normal? A minha filha nasceu com algum defeito? Ela falou: não, é super normal. Daqui a pouco a perninha dela estica, daqui a um tempo a perninha dela estica. E quando eu vejo esse relato e esses pais que receberam a mensagem, imagina o trauma que foi para esses pais.
a grande indagação que veio na cabeça dos pais. Por que comigo? Por que o meu filho? Por que Deus fez isso comigo? Como é que vai ser agora? Como é que essa criança vai crescer? Como é que essa criança vai viver? Como é que vai ser o futuro dessa criança? Tentem imaginar, irmãos, num Israel antigo, numa civilização lá antiga, no começo, e eles não tinham escrita em braille ainda para essa criança se orientar, não havia as guias nas ruas que nós temos, não havia cão-guia treinado ou alguma instituição, alguma associação que ajudasse e tratasse os cegos. E eles ficaram desesperados, e essa criança foi crescendo. E a Bíblia nos diz que esse é o primeiro milagre que Cristo vai executar para um cego de nascença. Jesus Cristo já havia feito alguns sinais e alguns milagres. Mas para um cego, para alguém que vem com um problema de nascença, esse é o primeiro milagre que Cristo vai executar. E é interessante que essa situação era tão inusitada para os pais, para o próprio cego, quanto era para os discípulos. Que a reação dos discípulos é perguntar para Jesus: quem pecou? Ele ou os pais? No meio desse contexto, dessa história que nos é bastante óbvia, eu quero ver com os irmãos algumas características desse milagre que nos ajudam. A primeira característica que eu gostaria de ver com os irmãos está no versículo 1. Vamos ler novamente o versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O primeiro princípio, que é óbvio, Jesus Cristo olha para o nosso sofrimento. O cego não podia ver a Jesus, mas Jesus viu a sua necessidade. Eu imagino aquele cego, e nós, quando nós estamos no meio, aquele cego não enxergando o que estava acontecendo, tudo escuro para ele. E eu me lembro, e quando as crianças brincam de esconde-esconde, às vezes é engraçado criança pequena brincando de esconde-esconde, porque ela fecha os olhos onde quer que ela esteja. E ela presume que, como ela não consegue ver ninguém também a enxerga. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos e nós brincávamos de esconde-esconde, eles se escondiam atrás da cortina. E metade do joelho para baixo estava para fora. Mas o fato deles não poderem me enxergar porque estavam atrás da cortina, levava eles a crerem que eles estavam escondidos também. E quando nós estamos no meio do nosso problema, no meio do nosso sofrimento, é essa a ideia de que nós temos. Onde é que está Jesus? Jesus me abandonou. Onde está Deus no meio do sofrimento? Nós não conseguimos ver Deus no meio do nosso sofrimento. Nós não conseguimos conceber a ideia de que sofrer possa ser algo que é da vontade de Deus. Nós não conseguimos conceber a ideia de que no meio do nosso sofrimento, ou no meio daquilo que deu errado, ou no meio daquilo que nós programamos de uma maneira e saiu de outra, de que Jesus está conosco ali. E é interessante que a Bíblia nos diz que Jesus vê a situação do cego. Numa outra situação, um cego ouviu que Jesus estava passando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas esse cego não. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não se manifestou, ele estava simplesmente sentado à beira do caminho. E Jesus passa e o vê. E Jesus se compadece dele. Isso é importante para nós. Isso nos dá a entender que toda bondade, toda misericórdia, toda graça, todo amor parte do céu para nós. Toda preocupação com o nosso sofrimento parte do céu. Jesus Cristo, Deus, está vendo o que nós estamos vivendo. Eu tenho conversado com alguns irmãos, tanto daqui de Mogi das Cruzes quanto de Brás Cubas, alguns irmãos que estão sofrendo, alguns irmãos que nós não conseguimos encontrar explicação para o sofrimento. Alguns irmãos que parece que Jesus Cristo está tão distante, parece que Deus o esqueceu, não lembra mais dele, mas a Bíblia nos diz que Jesus vê o nosso sofrimento. Isso é importante para nós, irmãos. Jesus vê aquelas lágrimas que nós derramamos
quando ninguém mais enxerga, quando estamos só nós e Cristo. Jesus vê aquelas orações que muitas vezes nós não as pronunciamos, porque elas estão escondidas no fundo do nosso coração, cobertas por uma camada de tristeza, cobertas por uma camada de angústia, cobertas por uma camada de preocupação, de perda de noção do tempo, ou perda de noção da situação, de como é que vai ser o nosso dia amanhã. O cego não tinha noção do que seria da vida dele. Ele vivia a cada dia. E Jesus viu o sofrimento daquele cego. Jesus se importou com o sofrimento daquele cego. Isso é importante para nós. Eu não sei o momento da sua vida, como é que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo a situação de que pareça que Deus não se importe com você. Pareça que Deus esqueceu você, ou parece que Deus não ouve as suas orações. Às vezes a gente tem o sentimento de que as nossas orações não passam do teto. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus vê o seu sofrimento. Jesus é o próprio Deus que se fez homem, esteve nessa terra, andou entre nós, sentiu as dores que nós sentimos, sentiu a angústia. Os evangelhos nos falam de Jesus no Getsemane. Ele se angustiou a ponto de transpirar sangue. Guarde isso no seu coração. O cego não podia ver. Nós não podemos ver muitas vezes o trabalhar de Cristo. Muitas vezes nós não vemos o que Deus está fazendo, como Ele está trabalhando, acertando a situação, para que lá na frente a gente acompanhe o resultado. Mas creia, Jesus vê o seu sofrimento. Segunda característica que eu quero ver com os irmãos nesse texto, me dão licença um segundinho só para eu tomar um gole d'água aqui. Segunda característica que eu vejo nesse texto, há tribulações nas nossas vidas que são para a glória de Deus. Veja que interessante, irmãos. Vamos voltar no texto, versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É interessante porque na nossa cabeça, nessa situação inusitada, na cabeça dos discípulos dos judeus, aquela situação daquele menino, daquele homem ser cego de nascença, era resultado de um pecado. E na nossa cabeça nós temos meio que esse conceito de que o sofrimento normalmente é decorrência de algo que nós fizemos. Algumas vezes realmente é. Alguns pecados que nós cometemos e algumas coisas que nós fazemos nos trazem consequências. Mas nós temos esse meio que embutido em nós essa consciência de que não é concebível o sofrimento sem uma causa justa. Não é concebível o sofrimento sem que a gente saiba por que aconteceu aquilo. Olha só que interessante nesses dois versículos. Jesus vê o sofrimento. Jesus olha para quem sofre. Jesus olha para quem precisa de ajuda. E os discípulos, naquele momento, olharam para uma questão teológica. E os discípulos se aproximam de Jesus até com um certo grau de conhecimento. Aliás, já estavam caminhando com Jesus há algum tempo ali, né? Já estavam aprendendo a teologia. E eles chegam para Jesus como se dissessem: Jesus, olha, a gente entende de teologia, da nossa história. E quem pecou? A teologia, o que nós aprendemos até hoje, diz que esse pecado, aliás, os rabinos diziam de que não havia sofrimento sem iniquidade, nem morte sem pecado. Ou melhor, a frase é o inverso. Não há pecado sem morte, ou não há morte sem pecado, e não há sofrimento sem iniquidade. Então os rabinos, era isso que os judeus aprendiam. E Jesus responde para eles: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. É interessante que naquela época havia esse contexto na cabeça dos judeus, de que era inconcebível o sofrimento sem uma causa. E algumas teorias explicam isso, eles tinham algumas teorias. Uma das teorias era de Platão, de que havia transmigração da alma, que queria dizer o seguinte, que a alma é pura, mas a matéria é má. E quando a alma entrava na matéria, ela acabava se contaminando, ela acabava ficando má, e por isso aconteciam essas situações. Mas isso não explica tudo, porque nem todos nasciam cegos.
Mais uma explicação que eles tinham era a explicação do próprio judeus, dos rabinos, de que havia um pecado. E para isso eles criaram um conceito de um pecado pré-natal. Porque na cabeça deles, quando é que a criança é concebida? Quando ela sai do ventre da mãe ou quando realmente ela é concebida? A ideia é de que o ser humano começa quando ele é concebido. Então os rabinos explicavam que havia um pecado pré-natal, ou um pecado antes do nascimento. Sei lá, de repente era para chutar de um jeito, ele chutou de outro, ou ele se pendurou no cordão umbilical. A gente tem um relato bíblico que fala lá de Esaú e Jacó brigando dentro do ventre da mãe, e eles tinham esse conceito, mas também não explica tudo. Porque nem todos nasciam com um defeito de nascença. Então, alguns haviam pecado nesse período pré-natal e outros não. E a terceira explicação que eles tinham é que os pais haviam pecado. Eles levavam em consideração alguns textos de Levítico e Êxodo, onde Deus falava que visitaria a maldição, visitaria o castigo até próximas gerações, mas aquele texto tem um contexto de idolatria, e no próprio Antigo Testamento Deus já ensinou que a alma que pecar, essa morrerá, e já cai por terra esse contexto de que o pecado dos pais passa para os filhos. Então na cabeça deles era difícil conceber isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que Deus trata muitas vezes dessa maneira, que há sofrimento que é para a glória de Deus. Eu gostaria que os irmãos depois anotem o texto bíblico, depois os irmãos podem ler. Paulo, por exemplo, Jó é um exemplo. Os amigos de Jó diziam para ele: Jó, você pecou, você fez alguma coisa errada, confessa aí o que você fez, não é normal esse sofrimento seu. Quando no capítulo 1 de Jó ele nos diz de que Jó era um homem reto, temente a Deus, que andava, oferecia sacrifícios, tanto que Deus se alegra dele. É interessante, o próprio Jesus Cristo vai dizer mais à frente ali no capítulo 11 de João, quando Lázaro morre, e eles dizem: Jesus, se você tivesse chegado aqui capítulo 11, versículo 4, ao ouvir isso Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo dizendo: é necessário que eu continue... Paulo está falando aqui da visão que ele teve. Olha que interessante, Paulo é arrebatado, ele fala em 2 Coríntios 12, 1, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que não ganhe nada com isso, passarei as visões. Paulo havia sido arrebatado aos céus. E a Bíblia nos diz que ele viu coisas inefáveis, coisas que ele não poderia contar. João depois conta um monte de coisa em Apocalipse. Mas Paulo viu coisas maravilhosas, e para que ele não se ensoberbecesse, olha só, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha que interessante. Para que eu não me exaltasse, para que eu não pecasse, foi-me dado um espinho na carne. Então o sofrimento evitava que Paulo pecasse. O sofrimento evitava com que Paulo caísse e se ensoberbecesse ou se exaltasse. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3, e ele diz: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Que interessante isso, irmãos. A doença foi a motivação para que Paulo pregasse o evangelho aos Gálatas. Há sofrimento que é para a glória do Senhor. Essa situação do cego de nascença, nem ele... Irmãos, imaginem o peso que saiu das costas do cego quando ele ouviu essa frase. São duas situações, são dois livramentos que Deus dá ali. Primeiro, é esse peso, quando Deus fala, nem ele pecou, nem os seus pais. Imagina o peso que esse cego carregava nas costas a vida inteira, achando que ele era cego de nascença, porque ou ele havia pecado, ou seus pais haviam pecado. Mas Jesus diz: nem ele nem os pais pecaram. Essa
doença é para a glória, é para que se manifeste nele as obras do Senhor. Primeiro é o peso que Jesus Cristo tira das costas dele. Não é assim que acontece com a gente. Quando nós encontramos a Cristo, ele tira um peso das nossas costas. E depois ele executa o milagre, ele abre os olhos. E é interessante que Jesus, terceiro ponto, Jesus cura o cego de maneira inusitada. Primeiro ponto, Jesus olha o nosso sofrimento. Jesus sabe o que acontece nas nossas vidas. Não desanime. Mesmo que pareça que Deus não está perto, Ele está acompanhando cada passo seu. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo os bons e os maus. A Bíblia diz que um pai humano como nós, como esse pai de Israel, desse pai do cego, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Imagina Ele que é o Pai Celestial. No momento certo Ele agirá. Segunda questão, alguns sofrimentos nas nossas vidas são para a glória de Deus. Algumas coisas são para evitar que nós pequemos. Algumas coisas são para trabalhar as pessoas que estão ao nosso lado. Terceiro ponto que eu queria ver nesse texto. Ainda que o processo e o método que Deus escolheu para nos abençoar nos pareçam estranhos e ou uma aparente contradição, devemos obedecer ao Senhor. Ficou longo, né? Ainda que o processo ou o método que Deus escolheu para nos abençoar nos pareça estranhos ou aparente contradição, devemos obedecer ao Senhor. Ainda que pareça uma loucura aquilo que Deus diz para nós fazermos, nós devemos obedecer ao Senhor. Veja que interessante. Essa verdade mostra que o tempo é um processo no qual Deus está agindo. Irmãos, olha que louco. Jesus Cristo cuspiu na terra, fez lodo e passou nos olhos do cego. Tenta imaginar essa situação, ainda mais hoje, nos nossos dias. Quando uma gotícula, a gente está andando de máscara, a gente está se isolando porque é uma gotícula, para fugir das gotículas de salivas. Imagina você ser tratado com cuspe. Jesus Cristo fez isso e disse para ele, olha, vai e lava-te. Essa situação me lembra Naamã, quando Naamã foi ao profeta e o profeta disse para ele, olha, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã diz o seguinte, lá da onde eu vim tem rio bem melhor, rio bem mais limpo, eu vou mergulhar aqui. E um servo de Naamã, um servo com a mente aberta, um servo com o ouvido aberto, com os olhos abertos para as coisas de Deus, disse para Naamã, Naamã, o que te custa? Você já está aqui, 7 mergulhos, não vai te deixar pior, muito pelo contrário, pode te deixar melhor. E Naamã mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e nada. Na 7ª vez ele sai da água curado da sua lepra. Jesus diz para ele, vai até o lago, vai até o lago de Siloé, que quer dizer o enviado que era Jesus, dizendo para ele ir ao lago que tinha o nome de enviado. Como Jesus vai tratar a sua vida, eu não sei. Como Ele vai mudar a situação, como Deus vai mudar a situação, eu não consigo te explicar. Eu sei que pode ser de uma forma absurda até. Tem uma música, se eu não me engano, de Gilberto Gil, que ele diz assim, Deus fará coisas absurdas, contanto que a vida seja assim, alguma coisa assim. Deus trabalha no absurdo, porque o que é absurdo para nós é extremamente natural para Deus. Ele é o Deus do impossível, nada está coberto para Ele, Ele vê todas as coisas, conhece todas as coisas, Ele conhece o íntimo do nosso coração, Ele conhece de ciência, de tecnologia, Ele conhece de matemática, Ele sabe de todas as coisas. Tudo que nós, seres humanos, desenvolvemos é graças à imagem e semelhança que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu. Eu queria que você ficasse em paz, mesmo em meio ao seu sofrimento. Eu sei que é difícil falar isso, mas que nessa noite nós aprendamos. Primeira coisa, que Jesus Cristo olha para o nosso sofrimento. Segundo, que por mais difícil que nos seja entender, algumas coisas que nós passamos é para a glória de Deus. Por mais difícil que nos seja aceitar e compreender, algumas coisas vão nos tornar pessoas melhores e vão glorificar o nome de Deus. E terceiro ponto, por mais absurdo ou contraditório que possa parecer a instrução de Deus, siga essa instrução até o fim, que você será abençoado.
E isso nos nossos tempos é importante, porque nós vivemos um tempo de relativismo, onde nós não temos verdades absolutas, onde cada um sabe o que é verdade para si. Mas quem crê em Cristo, quem é filho de Deus, sabe que a verdade é Ele. A Bíblia nos diz que Ele é a verdade, que Jesus é a verdade. E Jesus é a revelação de Deus para nós. Ele é a verdade, em Jesus está a verdade. Eu queria terminar esse sermão, ou essa pequena meditação, falando para os irmãos de duas maneiras como nós podemos glorificar o nome de Deus através dos nossos sofrimentos. Versículo 4, leia comigo: é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Interessante que Jesus usa uma linguagem comum, ainda mais naquele dia. Hoje a gente tem iluminação para quase todo lugar, mas ainda mais naquele dia, naquela época, era durante o dia que se trabalhava. À noite dormia. Duas maneiras. Primeira, Deus capacita o sofredor por meio da sua graça. Se nós olharmos para a Bíblia, como os homens de Deus sofreram, nós veremos que há uma diferença. Conta-se uma história de um homem que era cristão e falou: chame todos os meus amigos e chame os meus familiares, eu quero que eles vejam como morre um cristão. Olha só a responsabilidade. Já falei para os irmãos, e isso é algo que toca muito o meu coração. A última lição que o Dr. Russell Shedd deixou para nós, de todas as coisas incríveis que ele deixou, a última lição que ele disse: agora me sinto desmamando desse mundo e muito feliz com a experiência de sofrimento, porque sei que se aproxima a hora de eu encontrar com o meu Redentor. Ele, no meio do seu sofrimento, o Russell Shedd, deixando esse mundo, ele diz que estava se preparando, desmamando, deixando as coisas do mundo, e sentia alegria na experiência de sofrimento, porque ele sabia que encontraria Cristo. Primeira coisa, Deus nos dá graça. É diferente sofrer. Todos nós passaremos por um grau de sofrimento, alguns mais, outros menos, mas é diferente quando você sofre com Jesus. E segunda característica, vamos olhar os que estão aos nossos lados, que estão à nossa volta, para que nós encontremos uma forma de abençoá-los, uma forma de ajudá-los, uma forma de amenizar a dor daqueles que sofrem. Seja levando a palavra de Cristo, seja levando o nosso abraço, o nosso calor, o nosso amor. Jesus viu aquele cego, Jesus teve compaixão dele. Aquela situação é para que se manifestasse na vida daquele cego a glória de Deus. E Jesus usou um método inusitado que ninguém esperaria, mas Jesus executou e deu ao cego o que ele precisava. Eu gostaria de terminar esse momento com os irmãos lembrando de um hino bem antigo. E eu peguei a letra dele, que na verdade é uma poesia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem de perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos meigos e serenos. Ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como é o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Talvez essa seja a frase mais conhecida desse hino. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Verei a Jesus como ele é. Queria terminar dizendo, apesar dos nossos sofrimentos, nós veremos a Jesus como ele é, nosso Redentor. Por favor.